Andam dizendo por aí que religião, futebol e política não se discutem. E a gente sabe que isso é uma grande lorota. Vamos começar por aí, tá certo? Porque quando é que religião não se discute? Religião não vai se discutir quando a gente estiver falando das nossas paixões e das nossas convicções, não de religião em si mesmo. É óbvio, acho que todos nós concordamos, que existem líderes religiosos que estão fazendo besteira e a gente precisa falar sobre isso. Futebol se discute quando a gente não está partindo do clubismo, quando eu estou falando de análise técnica de dados, né, de uma competição. Então eu posso analisar, por exemplo, a qualidade de quadro técnico de um time, e futebol se discute. Política também se deveria discutir. O problema é que no Brasil nós estamos mergulhados numa onda de pseudo-intelectualismo político que tem causado um caos muito grande na nossa sociedade. E é sobre isso que nós iremos falar hoje aqui no Pensando Alto. Para você que não me conhece, eu sou o professor Pedro Paulo, eu sou a pessoa responsável por esse projeto de divulgação acadêmica e científica e eu queria partilhar com vocês algumas coisas. Nos últimos anos, sobretudo ali com a ascensão do professor Olavo de Carvalho, nós vimos o Brasil ser tomado de uma discussão que para nós se tornou inédita no caráter público que ela tem. Por que eu estou dizendo isso? Porque a partir da ascensão de Olavo de Carvalho na internet, nós vimos surgir no campo da militância popular um espectro que até então no Brasil era muito tímido, que é o espectro da extrema-direita. E eu vou chamar de extrema-direita e depois no final desse vídeo eu vou explicar por quê. E isso é bem interessante porque causou um tensionamento entre aqueles que são radicais de esquerda e aqueles que são radicais de direita. Só que esse posicionamento extremo entre as duas pontas tem se pautado por uma via de interpretação que eu acho extremamente perigosa, é sobre isso que eu quero falar. Na verdade, o tema desse vídeo é sobre a desonestidade intelectual dentro do cenário das produções acadêmicas no Brasil. E vamos tentar... Acadêmica que eu digo é de interpretação das produções acadêmicas. Né? Na academia temos alguns problemas de viés de interpretação, a gente vai falar disso num outro vídeo, mas no âmbito da militância popular, ou seja, naquilo que a gente chama no senso comum de militantes ou os istas, né? Os bolsonaristas e os lulistas, nós vemos uma série de conceitos, uma série de postulados políticos e filosóficos que estão sendo utilizados como instrumentos de debate sem que as pessoas realmente conheçam esses instrumentos. Aqui nesse vídeo, como em todas as postagens que eu faço ao longo da minha vida, eu não estou me posicionando nem a favor da esquerda, nem a favor da direita. Eu estou fazendo uma análise de como tanto a esquerda quanto a direita no Brasil estão precisando revisitar os lugares de formação da sua militância, uma vez que a discussão tem se tornado impossível porque as pessoas usam conceitos sem saber o que eles significam. Vou pegar alguns exemplos que chegaram para mim nessas últimas semanas, né? Pessoas que estão aí no meu convívio, pessoas muito próximas e que são de um espectro político diferente do meu e que, infelizmente, quando vem trazer o debate, acabam não conseguindo sustentar o debate até o final porque simplesmente não conhecem das coisas que estão falando. Vou começar, por exemplo, com o caso do iluminismo. Tem se tornado um lugar comum na extrema-direita falar que o iluminismo é um movimento revolucionário, que a grande proposta do iluminismo é causar uma ruptura com tudo aquilo que era tradição. Em certo sentido, isso parece ter um fundo de verdade. Quando você pega, por exemplo, alguns autores do iluminismo, eles estão dando ênfase ali à proposição da razão e, nesse sentido, o abandono do dogmatismo estabelecido pela autoridade da igreja. Só que esse projeto em si mesmo não tende a ser revolucionário no sentido de criar uma nova ordem social, que seria o próprio de uma revolução. Esse projeto ele tem como objetivo dar ao homem emancipação de crenças dogmáticas, no sentido de que, dentro do contexto do que o iluminismo nasce como movimento intelectual, uma coisa só era considerada científica e verdadeira se ela tivesse respaldo na tradição anterior. Só que qual é o problema? A ciência ela se alimenta do que veio antes, mas ela está dialogando com coisas novas e que a gente não tinha respostas anteriores. Então, se uma resposta só é verdadeira se ela tiver respaldo naquilo que Aristóteles, Platão, Santo Tomás ou Santo Agostinho disseram, a gente não consegue avançar o processo científico. E aí, numa dessas conversas com um desses amigos reacionários, ele tentava me convencer disso. Não, porque o iluminismo é um movimento revolucionário, eles vieram para quebrar com tudo. E aí eu perguntei uma coisa simples. Tudo bem, o que você já leu da obra real de um iluminista? Você foi ler Kant?
Você leu a obra do Kant? Você leu pelo menos o que é o esclarecimento escrito pelo Kant, onde ele explica o que é o iluminismo? E aí esse cara não, disse que não, né? Esse mesmo senhor, discutindo, por exemplo, o conceito de revolução cultural, estava dizendo, por exemplo, que todos os professores universitários sabem muito bem o que estão fazendo, porque todos eles têm a intenção de causar uma revolução sexual inspirados no manual de Gramsci, e que Gramsci tem uma influência muito grande na formação da nossa cultura. E aí eu perguntei para ele duas coisas. Primeiro, quais eram o nome das obras do Gramsci e quais obras do Gramsci de fato ele tinha lido. E esse senhor não sabia responder nem o que o Gramsci tinha escrito, nem tinha lido nada do Gramsci. Aí eu perguntei uma outra coisa só para poder mostrar para ele o problema que ele estava enfrentando. Falei, tá, qual era a formação do Gramsci? Qual era a profissão que o Gramsci tinha? E nem isso o cara sabia. E aí eu comecei a discussão, que é a discussão que eu quero levar para vocês, justamente nesse lugar. Quer dizer, a extrema-direita, a direita, as pessoas que estão se movimentando politicamente hoje no Brasil, tanto na direita como na esquerda, mas eu estou agora focando por enquanto na direita, tendem a se apropriar de conceitos e de falas de autores famosos para mobilizar um argumento falacioso chamado ad populum. Todos nós vamos concordar que quando você diz que existe um movimento orquestrado e manipulado para fazer com que as pessoas ajam mal, se você diz isso, todos nós vamos ter um movimento de repulsa, dizer isso é absurdo. Ou seja, está apelando para aquilo que é o senso comum das pessoas para repudiarem algo. Cara, eu sou professor há mais de 17 anos. Eu nunca estive numa reunião em que alguém me formasse gramisticamente para manipular e doutrinar os meus alunos acerca de revolução sexual ou acerca de revolução comunista. Eu sou professor de português, de inglês, e às vezes a minha maior luta é doutrinar o meu aluno sobre qual é a diferença entre um sujeito e predicado. E às vezes, dependendo da comunidade escolar em que eu estou, até isso é um desafio muito grande. Qual é a grande dificuldade que a gente tem? É muito fácil ler o mundo a partir de um viés de guerra, um viés belicoso, que é o que Olavo de Carvalho fazia. Criar a ideia de que nós somos os bons, nós somos os puros, isso tanto na direita como na esquerda, e dizer que os outros são inimigos, que é a estrutura do pensamento fascista, a criação de uma estrutura de pensamento que sejam nós contra eles. E aí essa galera não leu Gramsci, essa galera não leu Marx, essa galera não leu Foucault, essa galera não leu Derrida, mas fala das coisas de Foucault, Derrida, Gramsci, Marx, como se tivessem propriedade sobre isso. E aí qual é o grande problema? Não dá para ter diálogo, porque, por exemplo, falar de revolução sexual em Gramsci é um absurdo, porque Gramsci sim falava de um intelectual orgânico, que é esse papel intermediário entre a grande academia e a massa popular, que deveria fazer com que a formação cultural do povo se moldasse aos ideais revolucionários. Por quê? Não adianta só fazer a revolução se a gente não muda a estrutura de pensamento capitalista das pessoas. O Gramsci falou isso? Falou. O Gramsci criou um projeto orquestrado mundial para dominar a sociedade e a cultura? Não, ele escreveu isso quando estava preso. O conteúdo da revolução sexual é presente numa escola marxista? Sim. Quem vai tratar disso é Herbert Marcuse, lá no livro Eros e Civilização. Mas aí a pessoa, como não leu nenhum dos dois, ela mistura tudo. Então, qual é o grande apelo? Se você quer discutir esses assuntos, então pelo menos seja honesto. Diga que você ouviu isso da boca de Olavo, diga que você ouviu isso da boca do Guilherme Freire, diga que você ouviu isso da boca do Ítalo Marcilli, mas não seja mentiroso de dizer que o Gramsci dizia que o Foucault dizia que... Né? Outra coisa que é comum, as pessoas usarem Foucault como se a análise, né, que é completamente teórica do Foucault, não tivesse aplicabilidade na realidade. As pessoas chamam Foucault de, de palavrório, de mentiroso. Cara, pelo menos tenha honestidade. Diz que você não leu Foucault, é mais bonito. Diz que você não leu Derrida, é mais bonito. E aí, por que eu tô chamando a atenção para isso? Porque quando a gente vai entrar numa discussão política, a gente está discutindo conceitos. Só que como as pessoas não leram a fonte dos conceitos, como as pessoas não foram aos textos originais, fica impossível dialogar, uma vez que a pessoa sequer conhece de verdade o contexto da obra. Um outro elemento que tem se tornado comum, sobretudo na extrema-direita, é a ideia de, por exemplo, olha como a revolução cultural acontecia. 10 anos antes de Woodstock, o slogan Faça amor, não faça guerra já existia nas academias americanas. Claro que existia! Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos entrou em várias outras guerras. E o Woodstock não é um movimento que inicia a onda hippie, a contracultura, mas ao contrário. Ele só pode acontecer porque a contracultura está estabelecida. Mas como você não leu história, você não leu filosofia, você não consegue fazer uma análise mais profunda.